Oi, gente! Começando um vídeo novo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Thaís Vieira e sejam bem-vindos ao meu canal. Então, como eu havia gravado pra vocês um vídeo com o meu irmão ele me maquiando, e no início do vídeo eu havia falado que vocês não iriam ver mais o meu cachorro, o Neguinho, por conta que ele havia morrido. E enfim, vim gravar pra vocês hoje falando, explicando o que aconteceu com ele, porque ele não simplesmente morreu assim, ele passou por algumas coisas, então, e eu quero vir explicar pra vocês certinho porque eu mostrava ele aqui em alguns vlogs, alguns vídeos, eu mostrava ele. Então eu vou falar pra vocês, tá? Pra vocês entenderem melhor, eu vou falar um pouquinho sobre ele. A gente adotou ele em 2008, em dezembro de 2008. Ele tinha apenas 25 dias de nascido e a gente adotou ele. Eu, nessa época, tinha 8 anos, então eu tava com ele já desde os meus 8 anos de idade. E ele deixou a gente esse ano, dia 5 de janeiro desse ano. Então, foi aí, nesse ano, no caso, ele iria completar em dezembro 12 anos com a gente já. Então, assim, foi 11 anos com ele, né? Ele fez em dezembro de 2019 11 anos. Então, a gente viveu com ele por muito tempo, a gente acostumou muito com ele. Gente, eu vou pedir desculpa porque não tem como segurar, né? Não é assim, 11 anos pra mim não foi 11 dias, nem 11 minutos, nem 11 horas. Foram 11 anos convivendo com ele. Então, assim, não tem como eu não chorar, porque agora esse mês de junho vai fazer já 5 meses que a gente perdeu ele. Tá muito difícil ainda de acostumar ficar sem ele, porque ele ficava aqui dentro de casa, porque ele era limpinho, a gente sempre dava banho nele. Era uma vez por semana eu tava dando banho nele, secando ele. A gente não deixava ele sair na rua, ele não mexia com carniça, essas coisas, sabe? Cachorro do mato sai mexer. Então a gente deixava ele aqui dentro de casa com o outro também, com outro cachorrinho, que é o Scooby. E a gente acostuma, então não tem como eu falar pra vocês, eu não vou chorar, porque isso também não é eu, é o que tá aqui dentro, né? É as minhas memórias com ele, as minhas recordações com ele, então não tem como eu não, assim, me controlar e não chorar, porque vai depender do meu sentimento, né? Dessa cria que a mãe dele teve, a mãe do meu cachorrinho teve, que é a Laika, ela teve, eu acho que foi em torno de uns 8 cachorrinhos. Só que os outros cachorrinhos, gente, ele foi o único que ficou vivo, porque a maioria nasceu doentinho, fraquinho, não sei porquê, não sei o que aconteceu, não sei se esse cachorro tinha alguma doença, alguma coisa que a gente não sabia. E por fim, os cachorrinhos únicos que viveu, que tava vivo com a gente até hoje, era esse o Neguinho, que a gente adotou. Só que, gente, o Neguinho também, ele não era 100% saudável, não era aquele cachorro saudável, ele já tinha alguns probleminhas. Ah, e só pra falar pra vocês, a raça dele era coque com pincher, porque, assim, desde novinho ele já apresentava problema na coluna. Então a minha mãe levou ele na veterinária, deram vacina nele, a injeção, e ele foi recuperando aos pouquinhos até que passou esse probleminha na coluna dele. Aí, de um tempo pra cá, acho que de uns 6 anos pra cá, ele começou a ter alergia no corpinho dele, pipocou o corpinho dele, sabe, bastante. Daí a gente comprou sabão apropriado pra ele, pra gente dar banho. A minha mãe deu vacina pra ele, levou tudo certinho no tratamento aqui na veterinária, e ele foi sarando. Até que uns 2 anos pra cá, saiu uma ferida, um carocinho, perto do ânus dele, né? Perto do rabinho. Os 6 caroços foi aumentando, e até que ele ficava. A gente levou na veterinária, passou remédio, mas não ajudou em nada. E ele ficava esfregando no chão, sabe? Eu acho que porque coçava, não sei o que acontecia. Ele esfregava até que saía sangue e a gente levava pra veterinária, só que não adiantou nada, gente. Até mesmo que ele morreu com essa feridinha. Guardem essa parte, porque eu acho que vai ser importante vocês lembrarem dela no final do vídeo. Assim, amenizou bem o tamanho, desinchou tudo. Não tinha pus, tá? Mas enfim, a gente cuidava certinho, mas não conseguiu cicatrizar 100%. Gente, ele comia de tudo. Tudo, tudo, tudo. Se a gente tava almoçando, a gente tinha alguma coisa no prato, ele queria aquilo. Se a gente tava comendo alguma coisa, ele queria aquilo. Então, tudo que a gente tava comendo, tomando, ele ficava olhando. E a gente dava pra ver se ele pegava, e ele pegava e comia. Toda semana a gente dava banho nele. Geralmente eu dava no sexta ou no sábado. Secava com o secador também, na água morninha, tudo certinho pra ele não pegar gripe, né? Ele amava passear a gente. Quando eu era criança que a gente tinha pegado ele, eu tinha que passear 2 vezes ao dia com ele. De manhã, lá por umas 9, 10 horas, e depois que eu chegava da escola à tarde, lá por umas 5h15, 5h20, 5h30, eu tinha que levar ele pra passear de novo. E se eu não levasse, gente, ele ficava me olhando assim, sabe? Tipo, e chamando eu pra ir lá na corrente toda hora. Então, se eu levantasse e não fosse passear com ele, gente, ele ia ficar atrás de mim o dia inteiro, me rodeando. Gente, sabe o que ele mais amava? Tomar leite com café, leite com Nescau, leite com Nescafé. Gente, tudo que era com leite, ele amava leite. Eu acabava, você quer leitinho? Ele já erguia as orelhas e já ia lá no cantinho dele que ia pôr leitinho pra ele. E ele bebia. Se deixasse, bebia um monte.
Melancia também, gente, era uma coisa que ele amava, melancia. Melancia, coco, é uma das coisas que ele gostava muito. Pra falar bem a verdade, antes dele morrer, já mais ou menos uns 9 meses, 8 meses antes dele morrer, toda vez que eu ia sair de casa, ou ia pra escola, ou eu ia passear, ou eu ia viajar, tipo, ia pra São Paulo e já voltasse, eu ia de manhã e voltasse de tardezinha. Gente, sempre quando eu ia sair, eu não sei, eu já tava sentindo algo estranho. Eu até falei pra minha mãe e pro meu noivo, assim, falei assim pro meu noivo, falei assim, amor, toda vez que eu saio, eu dou um beijinho no neguinho, porque pra mim é como se eu saísse e quando chegasse ele não estaria mais ali, entendeu? Então, eu estava guardando isso pra mim, tipo, eu sentia que a qualquer momento ele já estava velhinho, né? Ele estava com uns 10 anos, então eu até falei pra minha mãe assim, mãe, a qualquer momento ninguém pode ir, porque dizem que os cachorros vivem 12 anos no mínimo e no máximo 14 anos. Então eu tava assim, já chegando perto dos 12, né? E eu já tava meio que esperta, já tava me preparando psicologicamente. Que eu até falei pra eles assim, falei tanto pra minha mãe quanto meu noivo, assim, que eu já, tipo, quando eu saio, eu despeço dele como se fosse o último dia de vida dele, porque a gente tem que ter isso na nossa vida, né? Tratar as pessoas, os animais, como se fosse o último dia deles, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que dar amor e carinho enquanto tá aqui vivo, né? Então toda vez eu fazia isso. Eu sempre dava um beijinho nele quando eu saía, e quando eu chegava, eu sempre dava um beijinho bem na testinha dele, assim, na cabeça dele, sabe? Então eu tava acostumada também. Então eu tava sentindo isso. Dia 31 de dezembro, que foi assim, pra virada do ano, a gente colocou janta pra ele pra gente poder ir lá na praça. Ia ter foguete, essas coisas. Só que de tardezinha já havia soltado foguete. E ele tinha muito medo de foguete, né? E ele já se escondia, já não queria mais comer, se ele ouvisse barulho de foguete, ou, né? O rojão, assim, ele não queria mais almoçar ou nem jantar. Ele ficava escondido, com medo. Daí, nesse dia 31, a gente colocou janta pra ele, pra gente poder, eu mesma que coloquei a janta pra ele, se não me engano. E ele já não quis comer. Aí eu falei assim, mãe, ele não quis comer, ele não jantou. Daí a minha mãe falou assim, deve ser porque ele tá com medo dos foguetes. E a gente ignorou, porque, tipo, depois ele comia, depois que ele passava o medo, ele ia lá e comia. E a gente, como a gente saiu, a gente não viu se ele tinha comido ou não. Nos outros dias também ele não quis comer. Aí na quarta-feira, na janta, a mãe fez janta, né? E fez frango cozido, que é uma comida que ele gostava muito, era frango cozido, fígado de galinha, essas coisas ele gostava muito. Então era só fazer que era na certa, ele comia. Aí a mãe fez a janta, colocou o pequeno pratinho dele e ele comeu. Só que ele comeu, gente, no outro dia, ele já vomitou na quinta. Ele comeu, tudo que ele comeu, ele vomitou na quinta. Eu estava ficando preocupado já. A minha mãe pegou e foi lá no pet shop, e o pet shop estava fechado, por ter sido assim, dia depois da virada do ano, né, na quinta-feira, dia 2, então daí tava fechado. E a minha mãe não achou o carvão ativado, e a vizinha tinha, e pegou e deu pra minha mãe, dá pra ele. Minha mãe pegou e deu pela seringa, e ele tomou. No dia seguinte, no dia 3, na sexta-feira, a minha mãe tava lá fora, varrendo as calçadas, e daí a minha mãe viu que ele ficou meio assim, ele ficou meio tonto, né? Deu uma tontura nele e ele chegou a cair no chão, ele tava em pé assim, e minha mãe disse que ele caiu no chão e bateu a cabecinha no chão, e minha mãe já ficou. Foi bem rápido, falou, mas a minha mãe ficou preocupada. Aí nessa hora minha mãe já pegou e veio que eu tava dormindo. Ela pegou e já veio me chamar, Thaís, acorda, vamos levar o neguinho na veterinária, porque ele caiu ali no chão e bateu a cabeça. Gente, eu acordei assustada, porque tipo um cachorro, o neguinho nunca tinha caído no chão e batido a cabeça. Daí eu peguei, acordei assustada, e daí eu peguei o carro e a gente foi. A gente levou ele no veterinário da nossa cidade mesmo. A gente levou ele lá e eu não lembro, acho que ela deu um sorinho. Ela deu um sorinho pra dar pra ele. E olhou ele e falou que não era nada demais. Que eu não lembro certinho, gente, mas eu sei que o único medicamento que ela deu mesmo foi só o soro. Ela passou um sorinho pra ele. Aí já na sexta-feira, ele tava bem mais abatido, sabe? Bem abatido mesmo. Daí ele tava bem cansadão, ele ficava do lado do carro, lá na garagem, do lado do carro, ele ficava deitado, só que com as patinhas assim, e ficava muito cansado, ele ficava assim, tipo, querendo respirar, mas não conseguia, não sei o que estava acontecendo com ele. E tava assim, com o olhinho bem cansado. E daí foi que no dia seguinte, no sábado, eu falei pra minha mãe, porque a veterinária aqui da nossa cidade tem muitos comentários que ela não é tão boa assim, não fiquei tão confiante com ela, não confio tanto. Daí foi onde que assim, mãe, é mais fácil a gente levar lá em Açaí, que é uma cidade vizinha. Veterinária, tem duas veterinárias lá que são muito, muito boas. E
bastante gente fala muito bem delas, que elas são bem competentes, que a gente foi. Daí eu peguei e fui dirigindo, fui até lá em Açaí, eu, minha mãe e o cachorro. Daí a gente chegou lá. Ai, gente, e na sexta-feira eu fui pesquisando no celular, no YouTube, as mesmas causas que tava tendo no meu cachorro. Pesquisei no YouTube e uma das coisas que eu achei foi a sinomose. Porque tinha bastante coisinhas que tava tendo nele já. Que era a secreção nasal e ocular, que o narizinho dele tava cheio de casquinha. E eu tinha que ficar limpando, sabe? Porque isso sufocava ele, ficava cheio de casquinha, assim. Então eu tirava com cuidado, com cotonete, com uma aguinha morna pra soltar a casquinha. E o olhinho dele também tava bastante, sabe, aquelas remelinhas. Então tava com bastante secreção nasal. E não queria comer também. E também ele não tava abaixando a cabeça, gente. Ele ficava assim lá do carro, né? Como foi pra vocês, ficava lá do carro assim. Mas ele não deitava a cabeça, não abaixava. Ele só ficava com a cabeça erguida. Não sei o porquê. Ele sentava, ele deitava, mas ele não abaixava a cabeça pra nada. Tava com muita dificuldade de respirar. O pescocinho, como eu falei pra vocês, ele não abaixava. Então foi juntando isso tudo. E eu pensei que era sinomose, que é uma doença que é bastante conhecida até, que dá em animais. Mas aí a gente foi na veterinária lá, ela falou que não era sinomose. Fez até um teste lá na hora pra ver se era sinomose e deu negativo, mas ela tinha que ter certeza, né? Então ela falou assim, olha, traz ele então na segunda-feira, ele em jejum, acho que era, pra gente poder tirar sangue dele e mandar pra Londrina, no laboratório, pra poder ver se ele realmente tá com sinomose ou não. E daí, gente, acabou que não deu nem tempo, porque ele chegou a morrer no domingo. Mas aí não deu nem tempo, sabe? A gente deixou agendadinho, tudo certinho, pra gente poder levar ele na segunda, tirar sangue pra poder fazer exame, mas não deu nem tempo. Ah, gente, daí, continuando, no sábado, ele apresentou muita dificuldade de andar. Aí eu comecei a fazer massagem na perninha dele, no corpinho dele, pra ver se era alguma coisa que tava repuxando o nervo, não sei. E daí eu fiz massagem, tentava fazer ele andar, ele andava bem pouquinho, bem durinho, sabe? E daí eu falei assim, não vai se esforçar, porque vai que tá machucando uma coisa, e daí eu deixei ele quietinho. Só que daí também, gente, no que a minha mãe foi lá conversar com a vizinha, pegar o número da veterinária, já sair, pra gente ir lá, pra gente não perder viagem, eu fui na cozinha e eu vi que tinha pinguinhos de chão na cozinha, sabe? Na cozinha e na sala. E daí depois minha mãe veio e falou assim, mãe, o que é esse sangue? Nem eu e minha mãe sabia. Mas depois que a gente ficou sabendo que era dele, que ele tava já pingando sangue pelo nariz. Mas a gente nem tinha visto ainda. Então daí eu vi que ele tava bem pior, né? Já não tava querendo comer, tá com fato de apetite, tudo aqueles sintomas de sinomose. Daí a gente pegou e levou ele lá. Ela atendeu ele super bem, tudo certinho. E daí a gente voltou pra Moreira. E daí a veterinária de lá falou assim que é pra dar alguma coisa leve pra ele. A gente foi no mercado, ela comprou frango, que a gente não tinha frango em casa. Daí a gente chegou. E daí a gente foi dar o sorinho pra ele aqui em casa, que ela também passou um sorinho. E passou uma injeção pra aplicar nele no dia seguinte. Que ela tinha dado uma injeção lá em Açaí. E a gente trouxe outra injeção pra aplicar nele no domingo. Que minha mãe preparou o sorinho e foi pôr na seringa. Aí eu tava sentada com ele no colo, minha mãe deu o soro pra ele. Gente, daí quando penso que não, eu vejo que quando eu fui pra pôr ele no chão, eu vi que tava com uma gotinha de sangue, sabe? Saindo do nariz dele. E daí ele quis espirrar. Daí eu levantei ele, que tava no meu colo, assim, daí eu levantei ele e ele espirrou. No que ele espirrou, gente, assim, pelo nariz, saiu o espirro com sangue. Daí eu já fiquei muito assustada. Eu já falei, mãe, tá saindo sangue do nariz dele. Daí minha mãe achou que tinha batido o nariz dele em alguma coisa, ou ele mesmo tinha machucado o nariz e não era. Tava por dentro já, né, aquele sangue. Ficou em alerta, né? Daí a minha mãe pegou, entrou, foi fazer o almoço, né? Fazer a comida para dar pra ele. E eu fui varrer a casa, que a casa estava até sem limpar. A gente pegou, acordou e foi pra sair. Daí a gente limpando e ele bebia muita água, gente. Bebia água, mas comer ele não comia nada. A gente tentava das coisas pra ele não comia. Ele só bebia água, só isso. Daí ele ficou lá na área, na caminha dele. E até que minha mãe preparou toda a comida, daí eu comecei a almoçar. Amanhã dar comida pra ele. Depois, gente, quando ele saiu da caminha, que ele tava. E minha mãe tinha acabado de fazer comida. E a minha mãe foi procurar ele, daí tinha dado a volta no fundo e tinha voltado na cozinha. E daí minha mãe viu que ele tava pingando sangue pelo nariz. Daí eu comecei a limpar, eu peguei ele, comecei a limpar. Daí, gente, foi muito rápido, porque daí começou a pingar, pingar, pingar um atrás do outro. E daí eu comecei a limpar com papel higiênico, sabe? E ele ficou na cozinha, daí a gente começou a limpar ele, começou a limpar o chão. E daí o Scooby ficou em cima, queria passar na patinha nele, não sei o que o Scooby queria fazer, acho que queria ajudar, não sei. E daí, o Scooby em cima, e nós tiramos o Scooby limpando sangue. Gente, foi horrível esse dia. Daí eu nem tinha terminado de comer, daí eu fui limpar ele, limpei tudo certinho. Aí no que eu fui pra começar a comer de novo, gente, começou a pingar de novo. E daí eu terminei, daí eu nem quis comer mais, porque daí, gente, tava muito sangue. E sangue, que não, ele tem um cheiro um pouquinho forte. Daí tava já me enjoando, sabe? Eu tava já passando mal. E fui lá na área, sentei com ele lá na área. E fiquei tentando estrancar o sangue dele, até que parava.
Aí depois que eu fui pra cozinha pra jogar a comida fora que eu não queria mais comer, aí meu pai também já tava em casa e já ia voltar pra trabalhar. Aí foi quando que começou a pingar sangue de novo, gente. De novo. E ele sentia muita falta de ar, por causa que tava passando sangue pelo nariz dele. E foi na onde que eu sentei com ele, comecei a estrancar e não parava, gente. E daí eu falei assim, mãe, coloca o ventilador pra ele respirar. Daí a mãe colocou o ventilador um pouquinho longe dele, pro ar ventilar, né? E ele respirar. E é que a gente tava na área aberta, mas colocou o ventilador pra ver se ajudava. Mas não ajudava, porque tava vindo sangue pelo nariz dele. Aí até que nessa hora, gente, ele começou a sangrar muito, 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 muito mesmo. E eu não tinha mais como limpar. Era um papel atrás do outro, e eu com ele aqui no colo, e eu colocando, sabe, assim, o papel no nariz dele, e o papel cheio de sangue, eu jogava na sacola e pegava lenço umedecido e limpava. E daí até que ele, eu vi que tinha, o sangue tava aqui, não saía. Aí eu peguei o papel com lenço umedecido e tentava limpar e não saía, gente. Até que eu comecei a puxar, assim, do nariz dele, pedaços de sangue muito grosso que pedaço de sangue, assim, sabe? Que tava no nariz dele, que não queria sair. Aí comecei a puxar pra poder tirar e uns pedaços grandes de sangue, né? E eu peguei e tirei. Até que ele começou a se afogar. Daí meu pai falou assim, coloca. Daí meu pai falou assim, coloca ele no chão. Daí minha mãe veio correndo também já, daí eu coloquei ele no chão. E daí o piso ali, a área piso, né? Daí minha mãe falou assim, não, vai sujar tudo o chão. E já tava sujo mesmo. E tava saindo muito sangue. Daí eu peguei ele correndo, fui levar ali no lado do quintal onde tinha pedrinha. E ele sufocado com aquele sangue, sabe? Tentando jogar alguma coisa pra fora, não sei. Eu acho que o sangue era muito grosso pra poder passar, né? Pelo nariz dele. Daí eu coloquei ele no chão. No que eu coloquei ele no chão em pé, ele... Coloquei ele normal no chão, sabe? Com as quatro patinhas no chão. Eu acho que ele ficou tonto de novo, ficou zonzo e caiu no chão e bateu a cabeça no chão. E bateu o focinho de novo. Aí foi onde que ele bateu o focinho, né? Ele desmaiou por 4 segundos, eu acho. 4 ou 5 segundos. Foi rápido. Daí ele caiu, daí eu já ergui ele, tirei. Deitei ele do lado lá na calçada. E daí peguei meu leque, comecei a abanar ele, porque tava sentindo falta de ar também. Daí no que eu fui olhar, daí no que eu fui pegar pra abanar, daí minha mãe já começou a ligar pra veterinária, a veterinária não tava atendendo, não atendia o telefone. E daí comecei a abanar ele, daí ele tava deitado lá, gente. Daí no que eu fui olhar ele, tava saindo muito sangue pelo nariz e até pelo olho dele, tava saindo sangue. Daí eu fiquei assustada, eu falei, pai, tá saindo sangue até pelo olho dele. Daí meu pai falou assim, não, não tá não, mas eu olhei perto e realmente tava saindo pelo olhinho dele, assim, sabe? Agora eu achei que ele tava morrendo já, sabe? Daí eu falei assim, mãe, ele já tá morrendo, ele tá morrendo. Daí teve uma hora que ele parou assim e ficou bem quietinho. Eu achei que ele tinha morrido. Porque pra mim ele já tinha morrido, sabe? Mas ele tava vivo ainda. Daí foi não, acho que meu pai saiu pra trabalhar. E daí ele até que levantou. Ele pegou e levantou, o neguinho levantou e foi pro fundo, na garagem. Daí foi sujando toda a calçada de novo de sangue, porque tava pingando muito sangue. Daí, eu peguei assim, mãe, assim, ainda vai. E a veterinária não atendia o telefone. Daí eu peguei, e eu chorando muito, tava muito nervosa. Daí eu falei, vamos levar ele pro veterinário. Daí eu peguei o carro, a gente foi, pegou ele, colou na toalha. A gente foi pro veterinário e fui correndo, a gente, com o carro. Daí, porque eu não sabia mais o que fazer com ele, a gente tava com muito medo de perder ele. Ele tava muito mal. A gente, a gente chegou no veterinário, daí minha mãe falou pra ela, ele tá pior, ele tá sangrando pelo nariz e não quis comer nem nada. Ela atendeu, a doutora foi estrancando o sangue dele. Daí a gente deixou ele no veterinário e ele tava sangrando muito, gente. Ela colocou ele na maca, assim, sabe? E, gente, um pingo atrás do outro, um pingo atrás do outro de sangue. E ele tava, assim, com a boca aberta pra respirar. Muito cansado, o sangue pingando. Eu não queria ficar mais na sala. E pra mim tava demais já ver tudo aquilo lá. E dei um beijinho na cabeça dele, como eu sempre fazia. Falei, tchau, nego, eu te amo. Peguei isso aí. Daí minha mãe ficou lá com ele, veterinário, e a veterinária falou assim que ia internar ele, ia pôr ele no sono, que ia estrancar o sangue dele, e daí qualquer coisa ela ligava pra avisar. Daí ele ficou no sábado, e a gente veio embora. A gente pegou, daí a gente foi lavar calçada, e tinha muito sangue, sabe? Foi arrumar toda aquela bagunça e a gente deixou ele lá. Daí, aí domingo de manhã minha mãe já tinha acordado, e a veterinária ligou, e eu tava dormindo. Aí minha veterinária ligou, avisou pra minha mãe que ele tinha morrido, tinha acabado de morrer, mas 8 e pouco, quase 9 da manhã, e tava chuviscando, sabe? Tava, assim, tempo de chuva, assim, bem calminho. Daí minha mãe veio no quarto, assim, já chorando, com o olho tudo vermelho. Daí ela falou assim, neguinho não aguentou, ele morreu. Daí a gente tá indo lá no veterinário buscar ele, pra ver ele. Daí ela falou assim, você vai ficar aí? Daí eu peguei e falei, não. Daí eu peguei, levantei, se arrumei correndo. E fui lá no veterinário junto com eles. E, gente, chegar lá e ver o cachorro que a gente ama,
que viveu com a gente por mais de 11 anos, dentro de um saco plástico de lixo, foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Aí ela tava nem aguentando com ele, porque ele era muito pesado, sabe? Daí foi na onde que a gente começou a fazer pergunta pra veterinária. Ela falou assim que tinha conseguido estrancar o sangue dele, era umas 6 e pouco da tarde, já tava estrancado o sangue, que tava tomando soro certinho, mas que ele não aguentou. Daí a gente acha que, sabe aquele tumorzinho que saiu perto do ânus dele, que eu fui no começo do vídeo? A gente acha que pode ser aquilo, que a gente acha que aquilo lá podia ter sido um câncer que a gente não sabia. E daí a doutora acha que foi uma coisa que estourou por dentro, e por isso o motivo do sangue sair. Ou que talvez poderia ser a doença do carrapato. Mas eu acho que foi mais por causa daquele tumor. Porque ela falou assim que foi uma coisa que estourou por dentro e começou a sair pelo olho, pelo nariz. E foi difícil. Daí a gente pegou ele. Ela cobrava muito caro pra poder enterrar. Meu pai pegou ele e a gente enterrou ele aqui perto de casa, mais pra baixo. Na parte de terreno, sabe? E tá lá. Então, gente, é isso que eu tinha que falar pra vocês, que foi muito bom quando a gente teve ele. Ele era um amorzinho, então eu sinto muita falta dele. E passar por que ele passou e eu passar junto com ele foi, assim, algo muito doloroso, tanto pra mim, principalmente pra ele. Mas, gente, é isso. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!